Olá, shalom irmãos, Deus abençoe. Você tem aprendido a dar valor àquilo que é valioso, àquilo que tem valor? Muitas pessoas têm desprezado aquilo que é valioso. E eu começo muitas vezes a meditar em alguns textos bíblicos e me vem um entendimento tão grande de como nós precisamos crescer no entendimento daquilo que é valioso aos olhos de Deus, aprendendo a dar valor àquilo que é valioso. Eu quero falar contigo sobre essa mensagem. Fique aqui comigo e vamos meditar juntos. Gênesis 25 e versículo 27. Tem um texto que diz o seguinte: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco das coisas vermelhas, um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me vende o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, e Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então nós aprendemos aqui nesse texto a importância de aprendermos a dar valor às coisas que para Deus têm valor. Esaú era quem recebera, e certamente antes do seu pai morrer, iria lhe abençoar com a bênção da primogenitura. Esaú recebeu, por ser o primogênito, o direito a uma bênção que traria uma herança sobre ele. Uma herança não somente de bens e de bênçãos pessoais, mas que estaria ligado a um povo, a uma nação. Ele seria um líder, e sobre ele Deus se moveria para toda aquela nação, assim como foi na vida do seu pai Jacó, do seu pai Isaque, na verdade. Então Esaú, no momento de aflição, de dificuldade, ele vende seu direito de primogenitura, seu direito de receber a bênção da primogenitura. Não sei se ele não levou a sério, se ele pensou que quando chegasse a hora ele receberia do mesmo jeito, ele teria enganado o seu irmão. Mas mesmo assim ele brincaria com algo tão sério, e ele não tinha uma mente, um entendimento espiritual de que Deus, quando escolheu ele, e quando ele estava sendo preparado pelo seu pai para receber esta bênção, ele precisaria ser um homem, um jovem que aprendesse a valorizar e a dar valor maior àquilo que Deus dava valor. Assim, muitas vezes nós, ao passarmos por apertos, por dificuldades, por tempos difíceis, muitas vezes somos pressionados a fazer coisas, a agir de maneiras que nós temos que pensar muito bem em quem nós temos crido, quem é o nosso Deus. Muitas coisas Deus tem colocado em nossas vidas que são tão valiosas, coisas como a oração, coisas como a própria presença de Deus na vida do cristão, coisas como a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui para não tomarmos decisões precipitadas. Então existem muitas coisas que são valiosas e que Deus confiou a nós. E Deus colocou nas nossas vidas para fazer a diferença na hora da necessidade. Se nós vamos ver no livro de Hebreus, onde fala um pouco dessa passagem, o autor de Hebreus ele cita no capítulo 12 de Hebreus e no versículo 16, ele diz o seguinte: cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú,
o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele foi até o seu pai. Quando chegou o momento, seu pai o chamou, não sabendo de nada, e ele também, nem valorizando aquilo que tinha feito com o irmão, ele foi até o seu pai para receber a bênção e a unção de primogênito. Quando seu irmão, tendo já conversado a sua mãe com ele, seu irmão Jacó tinha ido na frente e tinha recebido a bênção no seu lugar. E Deus permitiu que ele fosse enganado porque ele mesmo se enganou. Então o autor de Hebreus está falando aqui a respeito de que Esaú era um homem profano, era um homem que não dava valor, impuro e profano, diz aqui a expressão, não dava valor às coisas de Deus como deveria dar valor. Não dava valor à sua vida como Deus mesmo avaliava. Então é muito importante nesses dias nós não deixar de dar valor às coisas que têm mais valor. Não deixe de orar, não deixe de ler, meditar, se alimentar da palavra de Deus, de valorizar a fé que Deus te deu, para você poder entrar e ter acesso à presença do Senhor em oração, para você crer que mesmo em tempos difíceis, nós não seremos desamparados, porque Deus está conosco. E Davi disse, eu já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando aprendemos a dar valor a quem dá valor a nós e as coisas que Ele nos confia, nós sempre teremos respostas de Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias difíceis. Então, não podemos desprezar aquilo que tem valor. Nós precisamos dar valor à nossa própria vida, porque estamos vivendo uma vida não mais no pecado, mas estamos vivendo em Cristo. E em Cristo nós somos uma nova criatura, conforme diz 2 aos Coríntios 5,17. E tudo se fez novo. E nós temos que aprender a confiar nesse novo, a confiar nas coisas que Deus quer fazer nesse tempo, mesmo sendo um tempo difíceis. Então, aprenda a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor e aprenda a entender o valor que tudo isso tem. Que o Senhor possa te abençoar nesse tempo em que nós precisamos voltar a aprender a dar valor àquilo que tem mais valor e não desprezar como Esaú. Que o Senhor te abençoe.